5 faculdades de medicina mais desejadas de São Paulo. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou especialista nos vestibulares de medicina que a Banca Vunesp prepara, criadora do único método capaz de aprovar em medicina em menos de um ano, e esse perfil existe para você conquistar sua vaga em menos de um ano. Vamos falar aqui sobre as faculdades mais desejadas e mais concorridas de São Paulo, as particulares, certo? Eu vou falar para você quais são elas, como estudar para elas, características, então é importante você ficar até o final. Mas eu vou te pedir um favor, tá? Chega no perfil curtindo. Débora, e se eu não gostar do vídeo? Você descurte? Simples assim. Mas, se você está aqui, se você consome conteúdo do canal, eu espero que você goste e você curtir, se inscrever, encaminhar, salvar, sei lá, ligar o sininho, me incentiva a vir aqui gravar outros conteúdos para você atingir a sua meta, que é a aprovação. Beleza? Vamos lá? Vamos falar sobre isso? Débora, quais são essas 5 faculdades mais desejadas? Eu acredito que vocês têm uma ideia de quais são. Primeira, Einstein. É a prova mais desejada das faculdades particulares de São Paulo. Exatamente. Olha só, para este ano, a previsão é que se tenha mais de 10 mil inscritos para 120 vagas. Gente, 120 vagas, mais de 10 mil inscritos, ou aí aproximadamente 10 mil inscritos. Então, é, sem a menor sombra de dúvidas, a faculdade de São Paulo, ali das particulares, a mais desejada, a maior concorrência está no Einstein. Quais são as características dessa prova? É uma prova nível 3. Então, a Einstein tem esse perfil nível 3. Débora, o que significa ser uma prova nível 3? Objetiva, direto, grau de complexidade da questão alta, grau de complexidade do critério de correção na prova dissertativa alto, redação, um critério exigente. Por que, Débora, que é assim? Gente, olha só. Se eu tenho 10 mil inscritos para 120 vagas, eu vou selecionar o melhor dos melhores, não é isso? Eu vou ter um grupo de ótimos alunos, de ótimos candidatos, e eu vou selecionar os melhores. O Einstein tem 2 avaliações. A prova em si, para você ficar entre os primeiros 540, depois tem as MMS. Então, olha só, não é possível estudar de uma forma aleatória, estudar de uma forma genérica e concorrer a uma vaga no Einstein. O aluno que quer passar em uma dessas faculdades, são tão concorridas, precisa ter um método focado nela. Senão, infelizmente, vai patinar em alguns anos. Eu recebo muitas mensagens no meu direct de pessoas que estão há 5 anos no cursinho e não conseguiram aprovação ainda no Einstein, por exemplo. Então, adianta eu pegar todo o método tradicional, pegar tudo que é apostila, pegar tudo que é material que me dão, pegar o cronograma do colega e estudar? Não. É algo específico, direcionado, focado para você. Tudo bem? Segunda faculdade particular de medicina de São Paulo, mais desejada, é a Santa Casa. Inclusive, Einstein e Santa Casa, existe uma disputa entre os alunos, né? É muito comum, gente, quem presta uma dessas 5, prestar todas elas, porque são as 5 faculdades mais desejadas e são ótimas. Então, é comum que quem presta uma preste as 5. Só que sempre a gente tem aquela queridinha, né? Tem alunos que querem exclusivamente Einstein, tem alunos que querem exclusivamente a Santa Casa. Então, é lógico que tem aquela queridinha, mas o aluno fala, não, eu iria para qualquer uma dessas 5. E tem aluno que não. Eu só vou se for para Santa Casa. Eu só vou se for para o Einstein. Gente, ó, não é um problema prestar a 5 e também não é um problema escolher uma, tá? Tudo vai depender do seu cronograma, da estratégia que você vai usar, como você vai estudar. Independente da sua escolha, você passar em uma ou passar em 2, 3, depois escolher, isso é possível. É possível conciliar o estudo das 5. Então, fique tranquilo, tranquila com relação a isso, porque é extremamente possível se preparar e passar em menos de um ano em qualquer uma dessas. Tudo bem? Super tranquilo. Então, olha só, geralmente quem faz Einstein faz Santa Casa e quem faz Santa Casa faz Einstein. Só que são ótimas faculdades, nível de exigência muito alto, só que são provas muito diferentes. Einstein é um único dia, entrega-se todas as provas para você, são 2 fases, né? Primeira fase, passou entre os primeiros 540, vai para as MMS. Santa Casa, nós temos 2 dias de prova. Primeiro dia, 80 questões objetivas. Segundo dia, 20 questões dissertativas e uma redação. E olha só, é uma prova muito mais longa do que a do Einstein. Característica de provas níveis 2.
Isso é um perfil de provas níveis 2. Então, o que eu espero do candidato do Einstein é diferente do que eu espero da Santa Casa. Por isso que é tão importante você se preparar de forma focada e direcionada. Então, olha só, se eu estudar muito para o Einstein, eu tenho chance de passar na Santa Casa? Se você não está focado, não. Se você não souber as particularidades da Santa Casa, não. Se eu estudar muito para a Santa Casa, eu tenho chance de passar no Einstein sem conhecer as particularidades? Não. Mas é possível me preparar para as duas, desde que eu conheça. Tudo bem? Ah, uma coisa importante, tá? Esse ano ainda não vai acontecer, mas existe a chance de um dia breve, Santa Casa também ter MME, tá? Fica a dica aí. Para quem vai se preparar para o próximo ano, para os outros anos, é uma possibilidade. Então, se você não quer passar por um MME na Santa Casa, passa esse ano para garantir, beleza? Mas não que seja um problema a MME, tá? Eu acho até que é válido o motivo pelo qual tem, né, existe essa avaliação. E é uma tendência para as boas faculdades, ok? Então, é uma possibilidade acontecer no futuro próximo da Santa Casa também. Beleza? Terceira faculdade mais desejada de São Paulo, ABC. Gente, por muito tempo, esse trio era o trio queridinho. Quem fazia Einstein, Santa Casa e ABC. Então, era muito comum, quando eu perguntava para os alunos, qual é a faculdade que você quer passar? Einstein, Santa Casa e ABC. Einstein, Santa Casa, ABC. Santa Casa, Einstein, ABC. Santa Casa é muito comum, tá? Características da ABC: 80 questões objetivas e uma redação. Não tem questões dissertativas. Débora, então a ABC é mais fácil? Depende. Se você tem mais habilidade com questões objetivas, sim. Só que ela é uma prova nível 3. Só que ela é uma nível 3 com questões objetivas mais exigentes do que o Einstein. Por quê? Porque ela não tem questões dissertativas. Então, todo o processo de seleção dela é feito dentro das questões objetivas. Então, tem algumas particularidades, algumas picuinhas que você tem que dominar para se dar bem nessa prova. Mas acaba se tornando uma prova mais fácil, porque não tem que entender do critério de correção, que Einstein em Santa Casa, isso é indispensável. Se o aluno não conhecer critério de correção de prova dissertativa, ele não tem a menor chance de passar numa prova como Einstein em Santa Casa. Então, quem vai prestar ABC não tem esse problema, mas precisa conhecer algumas particularidades de alguns conteúdos, porque serão cobrados ali na prova objetiva. Tudo bem? Beleza, tem essas três que fica ali há muito tempo já entre as mais desejadas. Agora nós temos uma quarta, auxílio. O Círio veio para bater de frente ou ser um concorrente forte aí com Einstein, com relação à estrutura, com relação ao modelo, inclusive MME, né? Círio já começou com entrevistas no primeiro vestibular. E o Círio é uma prova nível 1, por enquanto. Pode ser que esse nível de dificuldade mude agora no segundo vestibular, gente. Pode ser que a gente tenha surpresas aí, pode ser que mude um pouco. Mas, a princípio, é uma prova nível 1, mais objetiva, mais direta, porém mais exigente do que as demais provas níveis 1, tá? Então, olha só, nós temos, por exemplo, São Camilo, nós temos São Caetano, nós temos FAMEMA, todas as provas níveis 1. Só que o Círio é um pouco mais exigente, principalmente em algumas matérias específicas, como química, biologia, matemática. São matérias que eles tendem a cobrar um pouco mais, beleza? Então é importante entender isso. Uma prova extremamente direta, extremamente objetiva. O critério de correção, um pouco mais tranquilo, não é tão exigente quanto Einstein em Santa Casa, mas tem alguns conteúdos particulares aí dessa faculdade, tá? Que ainda está sendo ajustada. Pode ser que tenhamos mudanças nesse vestibular ainda. Com certeza teremos. Foi o primeiro vestibular que a Banca Vunesp preparou, ainda vão ter alguns ajustes, né? Agora que teve o primeiro vestibular, se estuda qual foi o perfil, quem passou, o que acertou, o que não acertou, mas se espera que os candidatos que vão fazer Círio são os mesmos que farão Einstein e Santa Casa e ABC. Então, se já é possível ajustar o vestibular, já pensando, partindo do princípio desses candidatos, beleza? Então, podemos ter algumas surpresas nos próximos vestibulares do Círio. Quinta e não menos importante e muito concorrida também, com nota máxima no MEC, é a EFMJ, que fica em Jundiaí. Então, olha só,
FMJ também é uma prova nível 1. E olha que interessante, a gente fala muito de níveis aqui, né? Não é uma coisa rígida, não é uma coisa que não possa mudar. A FMJ já foi em prova nível 2 por muito tempo. No ano passado, ela passou a ser uma prova nível 1. Este ano, ela mantém uma prova nível 1, estilo sírio, com um grau de complexidade um pouquinho menor do que sírio-libanês, mas também com 40 questões, 8 dissertativas e uma redação. Beleza? Então, recapitulando aqui, sírio e FMJ, provas níveis 1, 40 questões objetivas, 8 dissertativas e uma redação. ABC, somente questões objetivas, 80 questões objetivas e uma redação. Santa Casa, 2 dias de prova, 80 objetivas, 20 dissertativas e uma redação no segundo dia. Einstein, nível 3, 50 questões objetivas, 5 dissertativas e uma redação. Olha só, as mais desejadas e tão diferentes entre si. É possível se preparar para todas elas, Débora? Sim. Só que eu preciso conhecer a particularidade de cada uma. Se eu estudar de uma forma única para fazer todas, eu vou atirar para tudo que é lado e o meu nome não vai estar na lista de nenhuma delas. Então, eu preciso de um plano estratégico para mim. Se você é um aluno do ensino médio, você precisa de um cronograma pensando naquilo que você já sabe, naquilo que você está vendo no colégio, para aproveitar e ter um bom cronograma. Se você é um aluno de cursinho, que está 1, 2, 3, 4, 5 anos no cursinho, seu cronograma é completamente diferente e a gente tem que ajustar os ponteiros para você conseguir sua vaga e, com certeza, está muito mais próximo. E se você ainda não passou, é simplesmente porque você não conhece alguns detalhes da prova. Se você está voltando agora, trabalha, está um tempo fora da escola, o seu cronograma também precisa ser específico para você. Por quê? Porque você tem particularidades específicas. Então, tem que ser um cronograma específico. Gente, não importa qual é o ponto da jornada que você está. Você precisa de um cronograma para você, de um plano de estudos para você, de um acompanhamento das aulas, das listas, focando na sua prova. Claro que é possível fazer as 5, mas você fala para mim, eu vou fazer... Meu foco vai ser sírio e FMJ. Um cronograma muito mais próximo, né? De conteúdo. Meu cronograma é Einstein Santa Casa, mais próximo. Não vai passar por tantas mudanças. E é indispensável que você conheça. Lembrando, e eu não vou negligenciar essa informação, eu repito muito isso aqui, porque isso é muito importante, tá? A Banca Vunesp tem 3 pilares. Ela vai usar os 3 pilares para todas as provas. E se você estudar 30% de todo o conteúdo programático do ensino médio, é suficiente para você passar em qualquer uma dessas faculdades ou em qualquer outra que a Banca Vunesp prepara. Então, você precisa saber tudo? Não. Você precisa saber tudo da sua prova. E o tudo da sua prova é muito menos do que o tudo do ensino médio, todo o conteúdo programático ou todo o conteúdo que você está vendo no cursinho. Se você é uma pessoa de cursinho, provavelmente você já estudou muito mais coisa do que é realmente necessário para a sua aprovação. E é isso que faz ali doer o coração, porque você estuda muito, fica exausto, estuda muita coisa, mas boa parte do que você estuda, infelizmente, não serve para passar nessas provas. Então, o que você precisa? Dos 3 pilares fundamentais: conteúdo básico, conteúdo específico e critério de correção. Aí sim, você domina e passa em qualquer uma delas. Depois você consegue escolher onde exatamente você quer estudar. Beleza? Quer saber mais sobre essas provas? Quer que eu faça um vídeo específico, um conteúdo, com características? Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer te ouvir e gravar para você. Então, curte, liga o sininho. Agora que você já sabe quais são as mais concorridas, você pode entrar na lista desse pessoal que quer, ou não quero concorrer com as mais concorridas. Não vou concorrer uma vaga com esse pessoal, eu vou para outras. É uma escolha, mas é importante você entender que existe aí uma concorrência muito alta. E, gente, cuidado, tá? Se existe uma concorrência muito alta, é porque são ótimas faculdades e você deveria, pelo menos, querer estar nas melhores. Beleza? Quer saber mais? Deixa aqui nos comentários, curte o vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.